Boa noite. Muito bom rever os amados irmãos. Estivemos ausentes aí nesse final de semana e realmente nos faz falta de estar aqui. Mas graças a Deus, Deus nos levou e nos trouxe também com os seus cuidados. Estamos contentes de poder estar aqui. Irmãos, o livro de Apocalipse, nós vamos falar sobre ele hoje. Um livro que para mim é um dos livros mais bonitos da palavra de Deus, até porque ele nos traz profecias, nos traz os acontecimentos que vão ocorrer. Um livro complexo, é evidente, ainda não esgotamos esse livro, tem muitas coisas ainda que nós não conseguimos entender, é fato, porém um livro muito mal interpretado por muitos por aí. É claro que é um livro que para mim pelo menos, e acredito que para a maioria dos irmãos, ele nos conforta, porque nós conseguimos ver o poder de Deus e o que vai acontecer nos dias futuros. São vários os conselhos que temos aqui e hoje nós vamos fazer um estudo a respeito das 7 igrejas. É claro que eu não vou hoje trabalhar com as 7 igrejas, porque vamos dizer assim, mas na medida do possível nós vamos aí então trabalhar, e usar aí o nosso tempo destinado aí para a gente fazer esse estudo. Hoje nós vamos falar a respeito, espero que consiga, das 2 primeiras igrejas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2. Muito estudado por muitos, recentemente nós provavelmente já ouvimos aí vários estudos, mas sempre é bom ver, os novos conselhos, os conselhos que temos. Antes de começar a leitura, é interessante que muitas vezes muitos estudiosos ficam tentando achar qual que seria a nossa época, que essa carta é escrita às igrejas, nós vivemos na época da Esmirna ou coisa desse tipo. Eu tenho por mim que a palavra de Deus, relacionada à carta às 7 igrejas, ela serve para nós a todo momento. Não tem uma época certa ou uma época que nós estamos vivendo, mas os conselhos aqui dados a essas igrejas, elas são para nós, para o nosso dia a dia, para que possamos não cair no mesmo erro que essas igrejas estavam cometendo. Não é verdade? Aqui essa carta foi destinada a 7 igrejas e poderia ter sido destinada a nós, nos nossos tempos. Então nós vamos ler hoje essa carta como se essa carta tivesse sido enviada à nossa igreja, vamos dizer assim, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos não cometer esses erros que estavam aqui acontecendo em algumas das igrejas das quais nós vamos ler, e que possamos então assim tirar para nós hoje uma lição grandiosa, para que possamos, que Deus olhe para nós e não nos ache irrepreensível, amém? Então vamos ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, para que possamos ler Apocalipse 2, versículo de 1 a 7. Ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes.
Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Podem sentar. Muito bonito. E nós vamos tirar então algumas lições hoje para nós. Éfeso, uma cidade rica, da Ásia Menor. Conhecemos aí a história, e para quem não conhece seria bom pesquisar a respeito do assunto para ver. E é interessante que quando você conhece a história que eu falo é a história dos homens, os relatos, dos quais nós temos sobre aquele lugar, para que nós possamos entender o que foi escrito aqui na palavra do nosso Deus. Fundada pelos gregos no ano 100 a.C., eles cultuavam Ártemis, deusa grega, e a Diana, deusa dos romanos, assim como nós vimos lá em Atos 19, 28, não precisam ir lá, mas eles, lá em Atos 19, 28, vai falar que eles eram fervorosos a essa deusa, cultuavam ela. Paulo aqui organizou a igreja, e escreveu 1 Coríntios, o capítulo do amor. Olha só que interessante, aqui Deus repreende a igreja, não é verdade? Por quê? Porque ela deixou o primeiro amor, e foi justamente ali, o capítulo do amor que nós conhecemos, que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Amoroso e amado pela igreja, que Paulo era, a igreja era amorosa. Vamos ver rapidamente aqui em Atos, olha só, Atos, não saiam do nosso texto, tá? Porque depois nós vamos voltar lá, mas Atos 20, Atos 20, versículo 37. Não, eu estou em Atos? Tá certo. Atos 20, versículo 37. Eu que estou errado aqui, irmãos. Isso. Ele diz assim: e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não o viriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Era uma igreja amorosa, como nós vimos aqui, muito amorosa, mas esse amor, ele estava dedicado aqui, de certa forma, às pessoas. Eles tinham deixado o primeiro amor, o amor a Deus. Não é verdade? E isso daqui é relatado aqui por João: deixastes o primeiro amor, no versículo 4, por isso que eu disse para vocês não saírem aqui do nosso texto, Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. É triste. Cristo é a primeira pessoa que nós devemos amar. A igreja tinha perdido o seu primeiro amor. E às vezes, irmãos, nós também, durante esse tempo da nossa vida, durante essa correria da qual nós nos encontramos, às vezes nós precisamos parar e rever o que nós estamos fazendo. Nós estamos tão envolvidos, trazendo para os nossos tempos, estamos tão envolvidos
com as coisas do mundo, que nos esquecemos das coisas espirituais, do primeiro amor. Eu falo com tristeza, e talvez alguns irmãos também possam dizer a mesma coisa que eu, né, que eu era muito mais envolvido quando eu era jovem, e hoje eu já não vejo os jovens envolvidos como nós éramos no passado. Havia uma diferença, pelo menos para mim, eu falo por mim mesmo, havia uma diferença da qual tudo que nós fazíamos, todas as programações, ou nós estávamos juntos, ou estávamos envolvidos com algum trabalho da igreja, mas estávamos aqui. Com o passar do tempo, as coisas foram se tornando, parece que mais fácil para a vida humana, mas foi nos distanciando da palavra de Deus, foi nos distanciando de Deus. Por quê? Porque antigamente não tínhamos carro, não é verdade? Antigamente não tínhamos ar-condicionado, a igreja era pequena no que eu falo de estrutura, não tínhamos o conforto que nós temos hoje. Quando chovia, havia uma grande dificuldade de você ir no banheiro, porque aqui era tudo terra. E nós nos esquecemos dessas dificuldades. Eu falo isso para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos deixando com que as coisas do mundo nos atrapalhem. E nós precisamos parar para rever essas coisas. Precisamos parar, e isso daí não é uma coisa que eu estou fazendo de propósito, eu quero fazer isso. Não, nós somos envolvidos às vezes em certas circunstâncias, das quais nos exigem, seja no trabalho, seja na escola, seja no nosso dia a dia, e nós vamos nos envolvendo. Quando nos damos conta, estamos com tanta coisa para fazer, que não damos conta de fazer. Esta é a realidade da vida. Não é uma coisa que eu posso dizer assim, você é culpado por conta disso, ou tentar mostrar ou apontar o dedo para alguém. Não, é devido mesmo a nossas correrias do nosso dia a dia. Nós precisamos rever essas circunstâncias. E aí, como que Cristo se apresenta aqui na igreja, da qual nós lemos? Ao anjo, né? Um anjo, uma pergunta, o pastor, a comunidade. Olha, é Cristo que segura a igreja e anda no meio da igreja. Versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está aqui no nosso meio, Ele está à frente do nosso trabalho. Nós não podemos esquecer que Ele é o cabeça da igreja, da sua igreja. Nada lhe passa desapercebido. Ele está no nosso meio. Aqui também Ele vai fazer um elogio. Ele primeiro faz um elogio. Olha, depois ele faz uma crítica. E nós? Ele diz assim, né? Conheço as tuas obras, a tua conduta, o teu trabalho, o teu serviço e perseverança, que você enfrentou os nicolaítas, um grupo gnóstico, né? Um ocultismo cristão. Ensinava que se podia ser idólatra e imoral. Depois você procura lá, né, quem seriam esses nicolaítas. E que o pecado não afetava a alma. Uma igreja bem doutrinada e perseverante, sofreu pelo nome. Ela não desanimou. E nós
muitas vezes desanimamos. Eu não sei como será a perseguição, eu não sei como será os dias que se seguirão pela frente. Cada dia que passa eu tenho visto que não vai ser fácil, devido às coisas que estão acontecendo, devido a certos grupos que estão se levantando. Eu diria o seguinte, irmãos: hoje nós estamos perdidos. Por quê? Porque não tem quem brigue, vamos dizer assim. Não é a palavra brigar, não quero dizer você sair no soco com alguém, não. Eu estou dizendo que hoje nós não temos, vamos usar então a palavra, mudar essa palavra, não tem quem nos represente, politicamente falando. Não tem nem como fazer isso, não é verdade? As leis estão sendo feitas por pessoas que não têm um pingo de escrúpulo muitas vezes. Então, qual será a nossa real situação daqui no futuro? Quem defende essa doutrina? Cada dia que passa, eles colocam alguns detalhes na lei, onde fere a palavra do nosso Deus. Nós estamos vendo isso acontecer. Chegará um momento em que isso vai ser caro para nós. Vamos ter problemas. E aí, você ficará firme? Ou você vai desanimar? Nós vamos ver isso daqui. Nós não podemos desanimar. Cristo critica a igreja também. Deixou o primeiro amor. A Deus ou aos homens? Essa igreja era uma igreja amorosa aos homens. Vamos também aqui rapidamente, sem sair do nosso texto, em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Ele era uma igreja amorosa. O primeiro é Deus. Versículo 5 diz aqui: lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. A luz, a totalidade da vida cristã, a vida rotineira. Eles tinham religiosidade, mas estava perdendo o amor a Cristo. É possível você servir sem amar? É possível. Sabe por que é possível? Porque muitas vezes você cria um costume, porque muitas vezes você foi aculturado, é a tua cultura, foi criado dentro da igreja. Então é possível. Só que para Deus isso não é aceitável. Por quê? Nós vimos isso daí. Foi por isso que os judeus foram reprovados. Eles tinham a liturgia. Para quem não sabe, a liturgia é, nada mais do que o ritual, a forma. Eles sabiam como fazer, como cultuar a Deus, mas foram reprovados, porque deixaram de amar a Deus. Faziam apenas por obrigação, faziam apenas porque eles foram
havia ali virou como que eu posso dizer, um costume. Não é verdade? Virou um costume, e isso não é possível. Deus não quer que nós nos acostumemos a isto. Talvez você possa dizer assim: mas eles morriam por conta disso. Sim, existem pessoas que morrem por outras coisas também. Quantas pessoas não morrem pelos seus objetivos? Tem muitos. E aqui essa igreja tinha um objetivo, mas deixou o seu primeiro amor. Talvez nós estamos seguindo aí o nosso objetivo, talvez nós estamos fazendo da forma correta, mas onde está o nosso primeiro amor? É esta lição que nós precisamos tirar aqui desta igreja. Costume, o aculturamento da coisa, não serve para Deus. Ele não aceita. Ele quer o seu coração. Ele quer a forma correta. Como que Cristo adverte a igreja? No versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele advertiu com ternura, irmãos. Ele não apedrejou a igreja. Que nós também não estejamos apedrejando os outros, que não estejamos criticando as pessoas ou colocando um jugo muito grande sobre elas, que possamos compartilhar, que nós precisamos amar as pessoas, lembrar, arrepender e praticar as primeiras obras, voltar ao ardor. Senão ele fala: se não virei. Em cada carta que nós vamos ver depois, menos Esmirna, ele está vindo. Por fim, veio a Laodiceia, mas não ficou do lado de fora. Remover o candeeiro, juízo. Ele está dizendo que vai praticar um juízo sobre a igreja, tirar o direito de ser igreja. A igreja só é igreja quando ela ama Cristo, senão ela passa a ser um clube, passa a ser qualquer outra coisa menos igreja. Nós somos igreja, mas se você não amar a Cristo, você não é igreja. Passa a ser qualquer outro tipo de coisa, menos igreja. E nós precisamos entender, o nosso primeiro amor tem que ser a Cristo. Como foi que ele se despediu aqui então da igreja? Quem tem ouvidos, ouça. Ressalta o relacionamento com o Espírito Santo. Isso daqui está em todas as cartas, das quais nós vamos ver. É algo sério, não é uma brincadeira, não é uma coisa da qual nós podemos ouvir e descartar. Não, nós estamos falando de coisa séria. É uma promessa para quem vencer. E você está vencendo? É individual, não é uma coisa coletiva. Mas é igreja, sim, é igreja, mas nem todos. Não é todos que talvez vão, e se for todos, amém.
Mas a palavra de Deus diz que estão 2 no campo, um será levado e outro deixado. 2 estão dormindo, um será levado, outro deixado. Isso é uma coisa séria, que nós precisamos entender, que não é porque eu sou, digamos assim, eu sempre fui batista, eu sempre fui da igreja, eu sempre cultuei ao Senhor, eu fui criado, alguns até falam, eu fui criado dentro da igreja. Isso não resolve, isso não te salva. A palavra de Deus está dizendo: ao que vencer, ao que der ouvidos, quem der ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A promessa aqui é para quem vencer, vai comer da árvore da vida, vai ter parte com Cristo. Para que possamos concluir então esse primeiro ponto da igreja aqui, dessa igreja, que está em Éfeso, nós vamos tirar 5 lições. Não é 5 pontos, tá? Porque às vezes a pessoa fala, vixe, mas tem 5 pontos, mas tem 7 igrejas, o irmão só falou uma. Não, é 5 lições, que Éfeso nos ensina. Cristo sempre vê a nossa lealdade antes dos nossos defeitos. Isso é um consolo para nós. Devemos resistir aos ensinos estranhos. Atos 17:11. Vamos lá. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Precisamos fazer isso. Não é o que eu penso, não é o que o irmão pensa, é o que as Escrituras estão falando. Precisamos examinar. Não é verdade? Não devemos cair na rotina espiritual. Precisamos renovar o nosso amor, não apenas à igreja, mas a Cristo também. Cristo não quer apenas a ortodoxia. O que é isso? Cristo não quer apenas que você cumpra a sua obrigação, que você venha aqui cumpra a liturgia, que você venha aqui só entra, senta, canta, ora e sai. Isso daí pode se tornar na nossa vida um costume. Eu vou na igreja, eu não falto. Mesmo assim, você precisa estar aqui porque você ama a Cristo, não por costume. Doutrina correta sem vida é inútil. Mais que uma instituição, a igreja é a esposa de Cristo. Não é a sua atividade nem seu programa que a tornam igreja, é o amor a Cristo. Nunca devemos desanimar diante das perseguições por causa do nome. Ele vê e alegra-se com a perseverança na fé. Mas ainda, acima de tudo, nunca percamos o amor a Cristo. Nunca. A próxima igreja é bem mais curto, então nós vamos ver hoje 2 igrejas. Apocalipse 2, versículo de 8 a 11. Ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja aqui é a igreja dos santos sofredores. Nós não temos assim um relato certo de como a igreja surgiu, mas teve uma cruel perseguição aos cristãos. Eu também pesquisei, a respeito do líder desta igreja. Ele tinha um mártir chamado Policarpo, para quem já leu mais profundamente sabe, o pastor da igreja. Ele se tornou bastante conhecido por ser esse mártir. Desta igreja, só se fala o bem. Não há uma queixa do Senhor. Não sei se você percebeu, não houve uma queixa. Isso ocorreu mais ou menos 155 depois de Cristo. Como que Cristo aqui se identifica com esta igreja? No versículo 8, do qual nós lemos: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Primeiro e último. Ser cristão, irmãos, significava a morte. Hoje, a palavra cristão significa festa. Olha só a diferença. Quando a pessoa em alguns países ainda é. Se a pessoa se declara cristão, ela corre risco de vida. Para muitos é festa. O nosso Senhor, o Senhor da igreja, Ele experimentou a morte. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu por nós. Se alguém quer vir a Ele, não está alheio ao que a igreja passou, ao que Ele passou. E Cristo elogia a sua igreja no versículo 9, aqui ainda: conheço as tuas obras e as tribulações e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ele conhece a tribulação e a pobreza, sabe das lutas. Aqui, a palavra que ele usou, grega, é uma palavra de pobreza do homem que tem que trabalhar para viver. A outra é do mendigo, e é esta que ele usa, como se a igreja fosse, a igreja estava em estado de mendicância, contraste com 3,17, que nós vamos ver. Judeus aqui acusavam os cristãos por não adorarem a César, mas eles não são judeus. Esses homens aqui não eram judeus. Romanos 2,28, vamos lá rapidamente, olha só. Romanos 2, versículo 28 diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. É uma referência daquelas pessoas. Se diziam que eram, mas nem eram, nem praticavam o judaísmo. Estavam ali apenas para perseguir a igreja, estavam ali apenas para ser uma pedra de tropeço no meio da igreja.
Esses 10 dias que eles falam de provação é um período, aqui não é matemático, nós não precisamos ficar fazendo conta, é para se dizer da curta duração. Até a morte não é tempo, é intensidade, é a forma que ele estava tratando. E se você morresse, você tinha a coroa da vida. Até podemos dizer que era uma alusão, né, à época, aos jogos da época. Se você vê, antigamente a pessoa tinha um troféu, né? A pessoa que ganha alguma coisa, ele tem um troféu. Lá naquela região era uma coroa. Poderia ser uma alusão da época, mostrando que o vencedor herdaria o seu prêmio. Seja o que for, para nós não tem preço receber essa coroa de Cristo. O fiel é vencedor. Seremos vencedor. Como que Cristo despede desta igreja? Quem tem ouvidos, é a palavra que deve ser lembrada sempre. Quem vencer não sofrerá a segunda morte, a morte eterna. O que ele está querendo dizer aqui é a morte eterna, a segunda morte. Porque nós vamos morrer. Alguém talvez possa dizer assim: isso aqui é errado, porque todos vão morrer. Sim, todos vão, mas existe uma segunda morte, da qual nós não vamos passar. Se você vencer, você não verá a segunda morte, a morte eterna. As pessoas hoje querem ganhar tudo e perde a sua alma, perde o sentido da vida. É o que acontece hoje. Que nós possamos ser como esta igreja, que possamos abrir os nossos olhos para o que a palavra de Deus está dizendo sobre os erros que as igrejas estão cometendo. E veja uma coisa para que nós possamos terminar: ele não promete cessar o sofrimento. Ele não promete: olha, eu vou acabar com o sofrimento desta igreja. Então, seguir a Cristo, irmão, não é um seguro contra os problemas, como muitas pessoas pensam por aí. Eu vou para a igreja porque eu vou parar de ter problema. E aí vem para a igreja e tem problema, e deixam Cristo porque eles achavam que vir para a igreja deixava de ter problema. Não, muitas vezes os seus problemas vão aumentar, só que tem um diferencial aí: ele vai estar do seu lado, ele vai te dar amparo, você terá condições para vencer os seus problemas. Então, ser cristão não é um seguro contra problemas, mas é um engajamento com Deus, é uma vida ao lado de Deus. Alguns por aí que tenham uma fé infantil busca apenas bênção, quer bênção do Senhor, quer prosperidade. A fé madura, irmãos, é uma fé que obedece, que honra, que faz a verdade, que fala a verdade, que é verdadeiro, não importa o que vai acontecer com ele, mesmo que isto custe a morte. Isto é uma fé sadia. Há muita, mas muita mesmo, infantilidade no meio evangélico hoje. As pessoas são infantis, como a palavra de Deus diz, são neófitos, fracos. A primeira tribulação eles abandonam a igreja. A fé em Cristo
não é um vale brinde para retirar mercadoria de um supermercado espiritual. Não é. A fé não é um vale para o qual você vai passar pelas tribulações sem dano. Não. É um compromisso de lealdade absoluta. Esta é a fé. É um compromisso de lealdade absoluta. Esmirna compreendeu isso. Por isso o Senhor não tinha uma palavra de repreensão quanto à sua vida. E aí eu pergunto para vocês, e quanto a nós? E quanto a mim? E quanto a você? Nós vamos ver aqui, não hoje, claro, mas em outras igrejas, que eles falam que no meio da igreja havia ali aqueles que são como Balaão. Por quê? Porque nós estamos sujeitos. Bom seria se nós tivéssemos o mesmo pensamento, se tivéssemos a mesma fé, se estivéssemos engajados no trabalho do Senhor, todos. Isso é muito bom. Mais uma vez eu ressalto, nós estamos falando da coletividade, mas cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor. Isso é individual. Cada um de nós. É muito triste quando nós vemos na palavra do Senhor que os nossos inimigos, como foi pregado recentemente sobre a grande tribulação, sobre o que nós vamos passar, que os nossos inimigos serão os nossos familiares. Sabe por quê? Porque ali, são as pessoas que estão junto de nós, para mostrar a gravidade da coisa. Que nós possamos ser firmes como esta igreja, que possamos estar atentos a todas as palavras pregadas, a palavra do Senhor, que possamos estudar a palavra de Deus, meditar nela, para que possamos assim sermos elogiados por Cristo e não repreendidos. Amém? Irmão.